Na 17, esse é o clima. Na 17, esse é o clima. O que tem a ver baile da 17, Paraisópolis e necropolítica? E como o Estado lida com tudo isso? Bom, eu sou Larissa Novaes e eu te conto agora como o Estado opera com políticas de morte na favela. Para início de conversa, é interessante a gente entender o conceito de necropolítica. Esse conceito, ele surge a partir do conceito de biopolítica criado por Michel Foucault. O filósofo defendia que esse era um conjunto de práticas utilizadas pelo Estado para regular a vida e a saúde das populações. Porém, esse conceito só se aplicava no cotidiano europeu e nas civilizações europeias. Por isso, entra Attila Beng, camaronês, que cunhou o conceito de necropolítica a partir de uma crítica a essa ideia de política de vida. Para ele, nas periferias do capitalismo, a política que operava não era de vida, e sim uma política de morte, a necropolítica. O Estado, então, utiliza de diversas ferramentas, sendo a polícia seu principal braço para matar, oprimir, marginalizar a população, transformando o local onde elas vivem como em zonas de morte, com medo constante, tendo aqueles lugares sem conseguir receber acesso à saúde, a lazer, à cultura ofertada pelo Estado e a saneamento básico. Mas como que o Estado decide quem vive e quem morre? Bembe vai dizer que a raça é o fator determinante para essa escolha de quem vão ser os sujeitos descartáveis da sociedade. No início de novembro, o IBGE divulgou que Paraisópolis é a maior favela em termos de população da capital paulista e a terceira maior do Brasil, tendo 58 mil habitantes que passam diariamente pela dificuldade de marcar uma consulta no médico, de encontrar vagas em creches e não receber equipamentos de promoção à cultura e lazer em seu território. Para driblar essa dificuldade de acesso à cultura e lazer em Paraisópolis, nas batidas do funk, nas noites paulistanas, surge o baile da 17. Esse tem sido frequentemente silenciado pela polícia, impedido de operar, com a justificativa de que aquele é um ambiente de criminalidade e de tráfico de drogas, proibindo assim o acontecimento de um dos meios mais expressivos de cultura local, influenciando na economia daqueles moradores e, principalmente, no lazer daquele grupo. No dia 1º de dezembro de 2019, não foram precisos tiros para que houvessem feridos. 9 jovens morreram asfixiados durante uma ação que aconteceu no baile. Esse foi chamado Massacre de Paraisópolis. Na noite, veículos da polícia adentraram a favela em busca de 2 pessoas armadas. Pessoas essas que nunca foram encontradas. A movimentação foi tanta que o público ficou preso em algumas vielas, o que resultou na morte de Bruno Gabriel dos Santos, Denis Henrique Quirino Silva, Gabriel Rogério de Moraes, Denis Guilherme dos Santos, Eduardo da Silva, Gustavo Cruz Xavier, Luara Victória Oliveira, Marcos Paulo Oliveira dos Santos e Matheus dos Santos Costa. As narrativas policiais e dos meios de comunicação foram estratégias do Estado para que a população ficasse contrária à manifestação de lazer na comunidade. Trataram muitas vezes como entretenimento exótico, evitaram associar o ocorrido à polícia e relacionaram a morte a pisoteamentos. Com o tempo, finalmente começaram a aproximar a instituição do caso e colocar o acontecimento como um massacre, o massacre de Paraisópolis. Porém, usar esse termo com a ideia do D ali no meio, passa a ideia de que o massacre e a violência eles pertencem àquele lugar, como se o massacre e a violência pertencessem a Paraisópolis, quando na verdade é um processo trazido pelo Estado para que aquele grupo seja estigmatizado e afastado do resto da cidade. Ocorreu mais uma ação da polícia em Paraisópolis. Dessa vez, deixou uma criança ferida no rosto e resultou em policiamento integral na região,
além de bailes fechados, impossibilitados de acontecer. A ação aconteceu no horário em que as crianças estavam se deslocando até a escola, ou seja, o Estado desconsidera tanto a existência desse público que não se importa que as crianças podem se machucar. Não se importam que a medida de proibir os bailes afete na fonte de renda direta de muitas pessoas daquela região. No final, a gente entende que o Estado está cada vez mais sentenciando o grupo periférico ao poço de corpos matáveis e corpos descartáveis. Muito por isso, o acesso à saúde será difícil, a fonte de renda será limitada e não será dado a eles nem a chance de se divertir. Além disso, a polícia poderá agir ali como bem entender, já que ali é o quartinho de despejo que Carolina Maria de Jesus nos disse. Ali, ninguém está olhando, ninguém está se importando com o que está acontecendo naquele território. Por isso, essas são algumas ferramentas do Estado efetuando a necropolítica na favela, como uma justificativa de mortes a fim do controle e o extermínio da população.